Olá, vamos trabalhar um tema importantíssimo dentro do direito previdenciário. O que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar os regimes básicos de previdência social. E aí eu começo uma viagem interessante com você sobre o que é o regime básico de previdência social. Então preste atenção. Primeira coisa que eu tenho que perceber, que eu tenho que abordar com você, eu vou ter que fazer um leve comentário do que a gente já trabalhou em aulas anteriores, é que para que haja esse regime básico de previdência social, foi necessário uma evolução da ideia do que é direito previdenciário, tá? E eu vou me reportar ao primeiro encontro nosso, ao primeiro momento que a gente se conheceu, em que eu falei que o direito previdenciário, ele é um direito social, onde o Estado interfere nas relações sociais, econômicas e culturais para proteger os grupos menos favorecidos. E eu vou me reportar também a um outro momento que eu disse que o Estado acabou assumindo. Não preciso eu contar a história toda, porque você já assistiu a aula, né? Mas o Estado, em determinado momento, acabou assumindo a obrigação de promover o direito previdenciário, entendeu? Mas olha só, o Estado, para ele assumir esse direito previdenciário como um direito social e toda a argumentação que eu fiz em aulas anteriores para você, ele não poderia deixar esse direito previdenciário, esse regime de previdência, na escolha do trabalhador. Sabe por quê? Que enquanto você é jovem, enquanto você é produtivo, enquanto você tem condições de se sustentar e você adoece rapidinho um dia e depois toma um remedinho e do outro dia já está trabalhando, ou então vai, mesmo adoentado, muito gripado, certo? Vai trabalhar, certo? O que vai acontecer? Você não vai pensar no futuro, não vai pensar numa previdência, não vai pensar naquele momento em que você talvez não tenha tanta energia para o trabalho. Você está entendendo? Então, quando a gente fala do direito previdenciário, o Estado precisou tornar esse direito previdenciário uma obrigação, certo? Eu vou pedir perdão para você que eu estou deu uma crisezinha alérgica, algum cheirinho aqui, vou ficar um pouquinho aqui, só esse bloquinho, daqui a pouco eu me recupero. Então, o que acontece? O Estado ele precisou tornar isso obrigatório, precisou tornar esse regime previdenciário compulsório. Por quê? Porque hoje você, com 25 anos, trabalha, você acha que o mundo vai ser sempre com 25 anos. Mas quando você tiver 65, a história é outra. Não estou rogando praga, não, mas a gente sabe que a história é outra. A gente fisicamente já não tem mais a mesma energia, a gente tem uma predisposição para doenças, há doenças que acompanham a idade avançada, enfim. Então, quando a gente fala dos regimes, que é o tema de hoje, né? Regimes básicos de previdência social, essa é a ideia. O regime básico ele é necessariamente compulsório, tá bom? E aí eu vou te dizer o seguinte, quando você fala de regime básico de previdência social, necessariamente todos aqueles que exercem atividade remunerada vão pertencer a um regime básico de previdência social. Necessariamente todo aquele que exerce atividade remunerada vai pertencer ao regime básico de previdência social. Essa é a ideia, tá bom? Karina, eu sou empregada doméstica, tá? Eu estou assistindo aqui as aulas, porque eu quero fazer um concurso, mas eu sou empregada doméstica. Você é empregada doméstica? Então você exerce uma atividade remunerada, não é? Porque para você ir para casa de alguém, trabalhar, fazer limpeza, fazer comida, passar roupa, etc, etc, e você vai, tem um trabalho, exerce uma atividade e você é remunerada por isso, não é? Não é? Então, a empregada doméstica, ela obrigatoriamente, segundo a lei, vai pertencer a um regime básico de previdência social, tá bom? Agora, não, Karina, eu não sou empregada doméstica, eu sou bancária. Ah, você é bancária? Então, você vai, certo, ao seu local de trabalho, você tem horário para cumprir, você tem tarefas, você trabalha durante o mês para, no dia do pagamento, você receber a sua remuneração. Você exerce atividade remunerada, ok? Não, Karina, eu faço
bolos, tortas, docinhos, salgadinhos. Eu tenho esse dom para culinária, certo? Eu comecei fazendo, fiz uma lasanha para uma amiga, fiz uma torta alemã para uma outra amiga, para o aniversário. E eu fiquei tão conhecida entre amigos por fazer comidas gostosas para algum evento, algum aniversário, algum pequeno... uma pequena reunião, que acabou, as pessoas, meus amigos, começaram a pedir, né? Faz aquele prato tal, faz isso, faz aquilo. E eu acabei tornando isso uma atividade cotidiana. Não vou nem usar o termo profissional. Cotidiana. E hoje eu tenho uma clientela grande. Você tem uma clientela grande, você faz bolos, tortas, etc. Você faz de graça? Não, você cobra. Então você, boleira, doceira, como se queira dar o nome, você exerce uma atividade remunerada. Como exerce atividade remunerada, você tem que pertencer a um regime básico de previdência social. Você está entendendo o raciocínio? Então, bastou exercer uma atividade remunerada, você tem que pertencer a um regime básico de previdência social, tá bom? Agora, existem dois regimes básicos, dois tipos de regimes básicos de previdência social. O regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. Duas categorias, tá bom? O regime geral, começar pelo regime próprio, que não é o objeto da nossa aula, tá bom? Regime próprio, quando você estuda em direito administrativo, para o seu concurso. Lá no direito administrativo, você provavelmente, dependendo do conteúdo programático, como foi cobrado no edital, provavelmente você estuda o regime próprio de previdência social. Não aqui. Aqui não é o nosso momento, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Você, por exemplo, é servidor público concursado da União. Concursado. Ocupante de cargo público de provimento efetivo. Então, se você é servidor público concursado, ocupante de cargo público de provimento efetivo, você exerce uma atividade remunerada. E às vezes bem remunerada, dependendo de qual é o cargo, muito bem remunerada, muito obrigada. Não é assim? Então, se você exerce atividade remunerada sendo servidor vinculado ao regime jurídico da União, dos servidores públicos da União, você exerce atividade remunerada pertencendo ao regime próprio de previdência social, tá bom? Então, quem pertence ao regime próprio de previdência social? Os servidores públicos ocupantes de cargos públicos efetivos. Por que eu digo isso, servidor público ocupante de cargo público efetivo? Porque existe, por exemplo, o servidor temporário. Eu, por exemplo, já fui, não sou mais, já fui professora substituta de uma universidade federal, ok? Como professora substituta de uma universidade federal, eu participava do grupo de professores, mas o meu regime de contrato, meu vínculo era através de um regime contratual e não servidora pública efetiva. Então, como professora substituta, eu era servidora pública naquele momento ali, né? Mas eu não pertencia ao regime próprio de previdência social. Você está entendendo? Quer ver um outro contrato temporário? Recenseador do IBGE. Quando tem concurso, processo seletivo, né, eles, passando, vão celebrar um contrato temporário, ok? Se você pensar, por exemplo, no temporário, ele exerce atividade remunerada, mas não pertence ao regime próprio de previdência social. Está acompanhando? Tá bom. Vamos pensar no outro indivíduo. O servidor público comissionado, tá? Um assessor, um ministro de Estado, enfim, alguém que tem o vínculo com a administração pública apenas pelo cargo em comissão. Ele tem vínculo com a administração pública, mas não ocupa um cargo público efetivo. Então, o que acontece? Ele vai exercer atividade remunerada, mas não pertence ao regime próprio de previdência social. Tá entendendo? Olha só, eu estou excluindo as pessoas, tá? Eu estou colocando primeiro, tá? Deixa eu anotar aqui na tela para você ver, tá? Deixa eu só achar aqui, tá? Quando você fala, deixa eu só habilitar minha canetinha aqui. Depois eu habilito a minha caneta. Deixa eu continuar aqui que a minha caneta não está habilitada, senão a gente vai perder o gancho da explicação. Quando você fala do regime próprio de previdência social, o regime próprio de previdência social é só o servidor ocupante de cargo público efetivo, tá bom?
Os outros que exercem atividade remunerada vão todos ser excluídos do regime próprio. E olha o que eu estou falando, olha só, já falei do servidor temporário, já falei do servidor comissionado, tá? Quer que eu fale de outro aqui? Polêmico, super polêmico. Servidor público, porque não deixa de ser um servidor público, ocupante de cargo público eletivo. Presta atenção, ocupante de cargo público eletivo. O indivíduo se candidatou, registrou candidatura, concorreu e foi eleito. E o vínculo que ele tem com a administração pública é um vínculo através de uma eleição, um vínculo eletivo. Pergunto, um deputado, um senador, um presidente e seu vice, um governador e seu vice, um deputado estadual, porque o outro deputado que eu falei, eu quis falar deputado federal, né? Um deputado estadual, um prefeito ou um seu vice. E o vereador, eles exercem atividade remunerada, remunerada pelo poder público. Concorda comigo? Ok. Só que ele exerce atividade remunerada, mas se por um acaso o vínculo dele, o único vínculo que ele tenha com a administração pública, seja um vínculo pelo cargo público eletivo, não exerce cargo público efetivo, então ele exerce atividade remunerada, mas não pertence ao regime próprio de previdência social. Tá bom? Karina, mas por que você diz assim, único vínculo? Porque pode ser que ele seja um técnico de seguro social do INSS, ok? Olha só a situação. Concursado, ocupante de cargo público efetivo. Neste caso, ele pertence ao regime próprio de previdência social, tá bom? Aí o que ocorre? Ele trabalha no INSS, faz o atendimento, é uma pessoa muito agradável, muito atenciosa, muito eficiente, muito admirado pelos colegas de trabalho, esse técnico de seguro social, muito admirado pelas pessoas, pelos segurados que são atendidos por ele, certo? Porque é uma pessoa de muito boa conduta com todos, pertence a um grupo da igreja, pertence a um grupo dos moradores do bairro que ele mora, ele está em todos os lugares, ele é o popular. E esse indivíduo, então, é convidado por um grupo de um partido a se filiar ao partido e a se candidatar a vereador, ok? Aí o que acontece? Ele se candidata a vereador. Quando ele se candidata a vereador, vamos imaginar que ele, como vereador, é eleito presidente da Câmara de Deputados, de Vereadores. Então, como presidente da Câmara, ele vai ter que ser o gestor da Câmara, trabalhar em tese todos os dias, em tese, né? Todos os dias na Câmara, porque ele é o administrador da Câmara. Então, o que vai acontecer? Ele não vai poder, como servidor público do INSS, trabalhar como presidente da Câmara e trabalhar como servidor do INSS. Então, ele vai ficar licenciado do INSS, entendeu? Para poder exercer o cargo público eletivo. Nesse caso, ele não tem um único vínculo com a administração pública através do cargo de vereador e de presidente da Câmara de Vereadores. Ele tem um cargo original, que é o cargo efetivo, entendeu? Nesse caso, ele pode continuar contribuindo, ele vai, na verdade, continuar contribuindo como se no cargo efetivo estivesse. Entendeu a viagem que eu estou fazendo para você? Só para você compreender. Então, toda vez que eu digo, que eu explico, fulano de tal é servidor comissionado, e o único vínculo que ele tem é o cargo em comissão, então ele não pertence ao regime próprio, tá bom? Ah, não, o servidor tal é um servidor ocupante de cargo público eletivo, e o único vínculo que ele tem com a administração é o cargo público eletivo, então, certo, ele não vai pertencer ao regime próprio. Mas se ele é concursado e está licenciado para ocupar o cargo de prefeito, então ele ainda tem um vínculo efetivo, ele está só licenciado. Está entendendo o meu raciocínio? Então, olha só. Quem é ocupante, quem pertence ao regime próprio de previdência social? Quem pertence ao regime próprio de previdência social são os ocupantes de cargos públicos efetivos. Tá bom? Servidor temporário não pertence ao regime próprio. Servidor comissionado não pertence ao regime próprio. Servidor ocupante de cargo público eletivo, porque os políticos eu posso sim chamá-los de servidores, certo? Servidor ocupante de cargo público eletivo não pertence ao regime próprio. Não pertence. Empregado público. Quem é empregado público, Karina?
é aquele que trabalha para as sociedades de economia mista ou empresas públicas. Eles ingressam via concurso público, no emprego público, não chamado cargo, e sim emprego, ok? E quando eles ingressam, eles são sujeitos ao regime da CLT. Quem são, Karina? Vamos lá. Empregado público da Infraero, empregado público da Petrobras, empregado público da Caixa Econômica, empregado público do Banco do Brasil, empregado público dos Correios, certo? Esses indivíduos pertencem ao poder público, à administração pública indireta, nas modalidades sociedade de economia mista e empresa pública, mas eles exercem atividade remunerada, mas eles não pertencem ao regime próprio de previdência social. E aí você me pergunta assim, Karine, eles pertencem a que regime? Ao regime que sobra. Qual é o regime que sobra do regime próprio de previdência social? O regime geral de previdência social, que é justamente administrado, os benefícios, pelo INSS, ok?